E para já, na primeira parte, falamos das patologias da retina e dos tratamentos inovadores e mais eficazes para tratar este tipo de patologias. E é a minha convidada, a doutora Lara Queiroz, oftalmologista. Como está, doutora? Está bem disposta? Bem, obrigada. Doutora, vamos então perceber, primeiramente, que doenças são estas que afetam a retina. Bem, doenças da retina há inúmeras, incontáveis. Mas as mais frequentes. Exatamente, temos de facto algumas que são muito frequentes, que causam perdas irreversíveis da visão e que, portanto, têm um grande impacto, quer em termos de saúde pública, pela sua prevalência, quer em termos de qualidade de vida, porque afetam a visão de uma forma muito importante. Falamos principalmente da degenerescência macular da idade, da retinopatia diabética, do edema macular diabético e depois de muitas outras, mas eu hoje até queria frisar mais a parte dos tratamentos, dos novos tratamentos que existem nestas doenças, nomeadamente nestas duas. É uma área que está em evolução? Em muita evolução. Sim, é um campo que está, é alvo de muito investimento, porque há muitos doentes, cada vez mais. Devido à esperança de vida, aos nossos hábitos, há cada vez mais doentes, quer com degenerescência macular da idade. A diabetes também contribui um bocadinho, não é? Muito, como sabe, 1 milhão de diabéticos, aqueles números que nós já conhecemos muito bem. Claro que há outras patologias, as altas miopias, aquelas miopias muito graves. Isso pode acontecer a qualquer pessoa, não é? Pode acontecer. Não tem só a ver com a diabetes. Não, nem tem relação com a diabetes. Claro. Pode acontecer em qualquer idade, são aquelas miopias grandes que podem ter também e têm consequências retinianas. As oclusões venosas, que é quando os vasinhos da retina entopem, também causam complicações e, portanto, há inúmeras patologias. Dentro dos tratamentos novos, eu gostava de falar das injeções intravítreas. Isto porque é um tratamento que se faz cada vez mais. As injeções intravítreas em si não são nenhum tratamento inovador, já se faz há muito tempo. Aliás, a primeira descrição de uma injeção intravítrea já tem mais de 100 anos. Foi em 1911 que injetaram, na altura, uma bolha de ar para colar uma retina que estava descolada. Pronto, essa foi a primeira descrição. Claro que a partir daí começaram a usar-se noutras patologias e substâncias, nomeadamente infecções. Em 1998 foi a primeira vez que a FDA aprovou a primeira substância para a utilização intravítrea, na altura foi um antivírico, e depois começaram a utilizar-se também os corticoides, que é um fármaco já muito conhecido da medicina, mas realmente a frequência das injeções aumentou imenso com o aparecimento dos anti-VEGFs, também chamados anti-angiogénicos, e aí sim foi um boom, tem sido um boom, é um tratamento que está aí para ficar. São tratamentos para todo o tipo de doenças que falou anteriormente? Não, isto na medicina cada caso é um caso, não é? Mas revolucionou de facto o tratamento destas patologias, porque permitiu pela primeira vez não só manter o grau de visão, mas melhorar. Nós primeiro tínhamos, nomeadamente na degenerescência macular da idade, tínhamos lasers, mas muitas vezes o tipo de manifestações não permitia a realização de laser, até porque são patologias que afetam a parte central da retina, a chamada mácula. E, portanto, essa parte da retina é responsável pela nossa visão mais perfeita, pela visão de detalhe, do pormenor, das cores e, portanto, nós não podemos fazer laser aí, não é? Claro. Senão vamos destruir irreversivelmente a retina. Pronto, e claro que é um tratamento que eu queria desmistificar. As pessoas continuam, apesar de já se fazer, já há 10 anos que se fala anti-angiogénicos e injeções intravítreas, mas cada vez que realmente propomos uma primeira injeção a um paciente, ainda há muitos receios, naturalmente, porque não conhecem, e portanto era isso que eu queria desmistificar um pouco. Só numa injeção já mete medo a muita gente. Exatamente, imagina uma injeção no olho, não é? Porque é que nós alinhamos nesta barbaridade aparente, não é? Que não aparente, é? Exatamente, claro. Aparente, pronto. Porque o que é que nós conseguimos com a injeção? Nós conseguimos, portanto, estamos a tratar patologias da retina, que é a parte de trás do olho. O olho dentro tem um gel, que se chama vítreo, e, portanto, a injeção consiste numa injeção, portanto, na administração de um produto nesse gel vítreo e que, portanto, vai atuar diretamente na retina. Conseguimos também com isso que a absorção sistémica desses produtos seja reduzida, ou seja, os efeitos laterais que eventualmente tenham vão ser muito minimizados, porque é uma ação local. Portanto, como disse, as duas indicações, começou com a degenerescência macular da idade e, de facto, desde 2000, o número de ensaios clínicos e de literatura realmente
realmente a testar a eficácia e a segurança foi crescente e, portanto, é um tratamento que está aí para ficar. Com tantas vantagens, porque é que não se ouve falar tanto nas injeções? Olha, não sei, e por isso é que eu queria mudar um bocadinho isso ao falar. Estamos a mudar, exatamente, estamos a fazer o nosso papel, não é? Exatamente, porque de facto tenho a certeza que lá em casa os telespectadores conhecem alguém que faz, porque é como digo, edema macular diabético e degenerescência macular da idade são patologias muito prevalentes. Para lhe dar uma ideia, a degenerescência macular da idade é a principal causa de cegueira acima dos 65 anos, não é? E portanto são patologias, não são propriamente patologias raras, são patologias que nós vemos diariamente na nossa consulta. Não é? Portanto, e falando especificamente nesses anti-angiogénicos, que é um palavrão, não é? São os anti-VEGFs que são os tratamentos mais inovadores. O VEGF é uma substância que nós produzimos e que, por exemplo, na degenerescência macular da idade, o que é a degenerescência macular da idade, para simplificar? Quer a degenerescência macular da idade, quer o edema macular diabético, como disse, afetam a parte central da retina. Portanto, os doentes podem se queixar de uma mancha central, de uma diminuição da visão, de uma alteração das linhas, deixam de ver as linhas direitinhas e passam a ver as linhas tortas. Olham para o relógio, conseguem ver o contorno do relógio, mas não conseguem ver as horas, não conseguem ler. Portanto, é um impacto realmente importante. A degenerescência macular da idade tem como fatores de risco a idade, como o próprio nome indica, é uma coisa que nós não podemos alterar, não é? A história familiar, a genética que nós também não podemos controlar, mas podemos controlar, por exemplo, o tabagismo. Não é? E podemos controlar a nutrição, que se tivermos tempo ainda vamos falar um bocadinho disso. E, portanto, de uma forma muito simples, o que é a degenerescência macular da idade? Nós, com a idade, todos os nossos sistemas vão funcionando pior, infelizmente. Não é? A retina é um órgão metabolicamente muito ativo, está sempre a funcionar, não é? Nós estamos sempre a receber luz, as células da retina, os fotorreceptores, os receptores de luz, estão sempre a processar essa luz e, de facto, de todo o processamento, todo o metabolismo, há resíduos que é necessário eliminar. Com a idade, essa eliminação acaba por ser muito mais deficitária e acabam por se acumular na retina. Isso vai fazer com que haja impacto na função retiniana, impacto na nutrição, impacto na oxigenação e, portanto, vai haver um estímulo para produzir novos vasos retinianos. Mas, mais uma vez, nós, depois na idade adulta, já não produzimos vasos normais, já produzimos vasos anormais que babam o seu conteúdo. Os vasos são feitos, são tubinhos, acho que assim se percebe melhor, não é? Que transportam o conteúdo, o sangue, o oxigênio, os nutrientes até onde é necessário e, portanto, quando eles babam o conteúdo, vai aparecer líquido onde não é suposto, que vai dar o tal edema macular, vai dar o tal líquido e é isso que depois vai tirar a visão. No caso do edema macular diabético, continuamos a usar o laser como complemento, mas foram de facto tratamentos que vieram revolucionar completamente. Era isso que eu ia perguntar. Em relação a outros tratamentos que haja para este tipo de doenças, as injeções são então o que tem dado mais resultados, tem uma taxa de sucesso maior, mas depois como é que as pessoas se sentem? Como é que é o procedimento? Isso é uma questão muito importante, porque de facto os ensaios clínicos demonstram-nos que há uma melhoria visual, coisa que não tínhamos anteriormente, não é? O laser, de facto, conseguia, em algumas situações, estabilizar a visão, mas nunca tínhamos melhorias visuais. E, de facto, com estas substâncias, os ensaios clínicos demonstram que, de facto, há uma melhoria na visão. E é curioso falar nisso, claro que a realidade na prática clínica depois não é igual à dos ensaios clínicos. E muitas vezes, algumas vezes, nós fazemos um exame que já faz parte da avaliação básica numa consulta da retina, que é o OCT, que é um exame que faz como se fosse uma biópsia in vivo. Demonstra as camadas da retina e é através desse OCT que nós fazemos a monitorização. Vemos se tem líquido ou não tem líquido. E nós até fazemos a injeção, vemos que respondeu e às vezes os doentes não se sentem satisfeitos, mas isso é outra coisa. A verdade é que muitos deles também melhoram e é baseado nisso que nós continuamos motivados a fazerem as injeções porque de facto os resultados são muito bons. Mas na hora das injeções, o que é que as pessoas sentem? Na hora, no momento das injeções, na primeira vez vão sempre com muito receio, natural, claro. não sabem o que é. As injeções são feitas sempre por um médico oftalmologista, são feitas ou num bloco operatório,
ou então numa sala especificamente preparada com condições de asepsia para reduzir o máximo possível os riscos de infecção. Portanto, o paciente chega, deita-se, fica confortável, procedemos à desinfecção, usamos normalmente betadine, desinfetamos toda a área periocular, depois colocamos um campo que não é mais do que um paninho, explicando assim, que é para manter a área também livre de micro-organismos, no fundo para afastar todos os micro-organismos, quer da boca, quer do nariz, do olho, e depois colocamos um ferrinho, que nós chamamos de blefaróstate, para manter o olho aberto, não é? Porque seria impossível evitar o reflexo de piscar na altura da picada. Às vezes as pessoas até se queixam mais desse desconforto do que propriamente da picada. Às vezes é mais isso. Pronto, e depois também temos de manter as pestanas, obviamente, afastadas do globo ocular, porque é o nosso principal receio é mesmo a infecção. E tudo isto se faz numa só sessão, doutora? Sim. Numa só sessão é suficiente? Não. Quer dizer, é necessário fazer várias sessões. Agora, a injeção é no momento, o procedimento demora 2, 3 segundos. Portanto, depois é muito rápido. É só marcar o lugar, injetar o local onde vamos injetar a substância, colocar umas gotinhas de antibiótico, verificar se a visão, se o paciente tem percepção visual e depois o doente pode fazer a sua vida normal. Pode ir para casa? Sim, são 5 minutos. Vai embora, faz a sua vida normal. Eu diria que provavelmente ter mais cuidado, e às vezes os nossos doentes têm muita mania de ir para o campo ou ter um contacto mais próximo dos animais. Tem que ter alguns cuidados nos dias seguintes, não é? Sim, com as poeiras, pronto, aqueles cuidados normais, as piscinas naqueles 2 ou 3 primeiros dias. Ainda há centros que realmente depois prescrevem umas gotinhas de antibiótico para fazer em casa, mas aquilo que está realmente provado que é realmente importante na diminuição da taxa de infecção, da chamada endoftalmite, que assim é uma infecção realmente grave, é o uso do betadine. Pronto, aquele é o antisséptico que nós usamos. Isso é que realmente, em relação às gotas de antibiótico, a tendência é deixarmos de usar. Diminui realmente a população de micro-organismos, mas não diminui a taxa de infecção. E, pelo contrário, os micro-organismos que ficam depois tornam-se mais resistentes aos antibióticos. Como sabe, a resistência aos antibióticos também é um problema crescente. Portanto, no fundo, o doente sai, tem só uns cuidados básicos e pode fazer a sua vida normal. Sim. No entanto, já aqui falamos que a relação risco-benefício é muito positiva, não é? Mas ainda assim há alguns riscos? Há sempre riscos, não é? Em qualquer procedimento há sempre riscos. Nós tentamos minimizar e se calhar eu aproveitava para falar um bocadinho das contraindicações para estas injeções. Eu diria que realmente a única contraindicação absoluta é a pessoa ter sinais de infecção locais. E estou a falar destas injeções para estas doenças retinianas, não é? Porque também, como já expliquei no início, há situações em que nós fazemos injeção de antibióticos para tratar infecções. E isso é outra história. Nestas circunstâncias, nós fazemos a injeção num olho que não está infectado e, portanto, se houver remelas, se houver olho vermelho, é necessário tratar primeiro e só depois fazer a injeção. Porque isso, sim, claro, vai aumentar muito o risco. E é sempre feito nos 2 olhos? Não. Depende do olho em que a patologia se manifestar. Pode manifestar-se bilateralmente, pode ser feito só num olho, só no outro. Há centros que também fazem nos 2 olhos na mesma sessão. Há centros que fazem um olho numa sessão, outro olho noutra sessão. Depois há, eu diria, precauções em alguns doentes, nomeadamente aqueles doentes que têm alguma tendência para glaucoma, para a hipertensão ocular, porque estas injeções podem provocar um aumento transitório de tensão, transitório e não só. E depois, nomeadamente nos anti-angiogénicos, porque apesar de ser uma aplicação local, pode haver sempre algum grau de absorção sistémica na gravidez e na amamentação, também alguma precaução. Fala-se muito também, e era uma coisa que eu queria esclarecer, relativamente aos riscos de ter um AVC, um infarto, que seriam provavelmente aumentados por estas substâncias. Ora, a evidência científica que existe até ao momento não é forte, não é conclusiva, não é forte o suficiente realmente para nos fazer contraindicar estas injeções nestes pacientes. Provavelmente um bocadinho mais de precaução se o evento tiver sido recente, mas as substâncias
substâncias, estão sempre a surgir novas substâncias com afinidades cada vez mais específicas para o globo ocular e, portanto, eu diria que contraindicações absolutas não há, mantenham. Em relação aos riscos, portanto, como estava a dizer, qualquer injeção, qualquer cirurgia tem riscos, não é? Até atravessar a estrada, não é? Nós temos o risco, portanto, tudo tem riscos. E as injeções não estão isentas de riscos. Os doentes perguntam sempre se podem cegar. Podem cegar. Mas o risco de cegarem também com as doenças é muito maior. Muito maior. Pois. Muito maior, claro. E, portanto, lá estamos nós outra vez na relação risco-benefício. Exatamente. Eu diria que a perda de visão significativa causada por este tipo de tratamento é realmente muito raro. Claro que aquilo que nós temos mais medo é a tal endoftalmite, que é uma infecção realmente grave, que pode cegar. As percentagens são muito variáveis, mas não são muito variáveis, são muito baixas e não saem muito ali dos 0,05%. Estamos a falar de um caso em cada 2.000. Temos também o risco de descolamento de retina, ainda um risco mais baixo, 0,01%, portanto são riscos muito raros. E depois temos outras complicações que são mais fáceis de lidar, nomeadamente a hipertensão ocular, como falamos há pouco, a catarata, o hemovítrio, tudo isso. Agora, sim. Ia concluir o raciocínio, é que interrompi. E um pouco distinguir ou falar do que é que os doentes podem esperar das injeções nos dias a seguir. Sim. E que às vezes podem ficar preocupados porque pode ser um sinal de alguma destas complicações. Portanto, nos dias seguintes é natural os doentes terem algum desconforto, quer pela picada em si, é normal, não é? Quando nós vamos tirar análises também ficamos com Há pessoas que dizem que não sentem nada. Eu também sinto. Eu também sinto. Pois, claro. E nas injeções também sabe que a percepção subjetiva da dor é muito variável, claro. Não é? Há pessoas que dizem que dói muito, há pessoas que dizem, isto não custou nada. E depois também depende do dia em que nós estamos, não é? Depende, é sempre... Há muitos fatores, não é? Sim, claro. Sim, é sempre muito variável. Mas na grande maioria dos casos são muito intoleradas. E esse desconforto é da picada, mas é muitas vezes também do betadine. Porque nós não abdicamos do betadine, de facto, porque temos receio daquela complicação da endoftalmite, que é a infecção grave, e de facto o betadine, que é um procedimento tão simples e tão básico, foi a única intervenção que se demonstrou que de facto diminui o risco de infecção. A única. Nem antibióticos antes, nem antibióticos depois, o betadine é o mais importante. E portanto, apesar de ele não ser muito amigo da córnea, por causar este desconforto, não é grave, passa e portanto nós não abdicamos dele. Outra coisa que é muito frequente é a hemorragia subconjuntival. Os doentes aparecem com uma manchinha vermelha no olho, que é o equivalente, no fundo, mais uma vez, quando vamos tirar análises, que às vezes ficamos assim, também, claro. com um pequenino hematoma, no olho é exatamente a mesma coisa. Claro que pode ser mais exuberante se os indivíduos tiverem hipertensão ou se estiverem a tomar aspirina, outros medicamentos que tornem o sangue mais fino, mas desaparece sem problema nenhum entre 15 dias, 3 semanas por aí. Doutora, e os minutinhos finais aqui para falarmos das formas de prevenção? Pronto, deixe-me só dizer em relação a outra coisa que podem esperar, que são haver umas bolinhas por causa da substância que é injetada, que eles ficam muito assustados também. E relativamente aos sinais de alarme, muita dor no olho, o olho muito vermelho, ramelas e a visão diminuir. Portanto, estes são os sinais de alarme que realmente... Que as pessoas devem estar alerta, não é? Exatamente. Relativamente à prevenção, e porque nós somos profissionais de saúde, não é? Não é de doença, e realmente é muito bom termos estes tratamentos, mas é muito bom também não precisarmos deles. Claro. E realmente a nossa retina está muito sujeita ao envelhecimento, é um órgão com muito stress oxidativo, como se diz, está sempre a processar informação e, portanto, beneficia muito de antioxidantes. A verdade é que nós não os sintetizamos, temos de os ir buscar a algum lado, a alimentação, por exemplo. Os frutos vermelhos e por aí fora. Exatamente. Eu vou dar algumas dicas. O agrião é tido como um superalimento, também é ótimo para nós. Portanto, são aqueles suplementos que normalmente as pessoas ouvem falar. A luteína, a zeaxantina, a vitamina C, a vitamina E, o zinco, o cobre. Portanto, o agrião, os espinafres, os brócolos, portanto, tudo muito verde, os mirtilos, como falou e muito bem dos frutos vermelhos, as frutas em geral, o feijão, as lentilhas também, as sementes de sésamo, as sementes de girassol, tudo isso ajuda. As sementes que agora estão muito na moda, não é? Muito na moda, muito na moda. São muito faladas, quero dizer, portanto, convém as pessoas. E agora vem o verão, saladinhas, coisas mais frescas, mais light. Com a sardinha, embora os ômega 3 na degenerência macular não se tenha demonstrado benefício adicional, mas mal não faz e faz bem ao organismo, portanto estamos na altura ideal
para mudar um bocadinho a nossa alimentação, para tentarmos ajudar os nossos olhinhos a lidar com o envelhecimento, que no fundo é isso. Muito bem. Ótima mensagem para terminarmos aqui a nossa conversa. Muito obrigada, Sra. Doutora. Vai ficar connosco para a segunda parte. Exatamente. Muito parte, seja de novo bem-vindo. Já cá estou, conforme prometido, com a convidada da primeira parte. Fica connosco gentilmente na segunda parte a responder aos telespectadores. É a doutora Lara Queiroz, é oftalmologista. Sra. Doutora, não lhe vou dar as boas-vindas, já estamos juntas aqui há um bom bocado. É verdade. Cá estará então a Sra. Doutora disponível para responder às suas dúvidas. Aproveite para nos ligar. 22 953 8525, 22 953 8525, ou se preferir, consultório@portocanal.pt é também um contacto que está disponível para receber as suas dúvidas. Aproveite. Vamos começar, Sra. Doutora, pela Emília Santos, de Leiria, ao telefone. Olá, boa tarde, Emília. Boa tarde. Como está? Em Leiria não, eu sou do Rio Tinto, mas estou em Leiria a tomar conta de uma netinha. Assim, muito bem. Há uma semaninha. Está em Leiria, não é de Leiria, está em Leiria. Sim, mas gosto muito até de Leiria. Fugir da cidade também um bocadinho, não é? Muito bem. Então que idade tem, Emília? Tenho 61. E tenho uma dúvida para a Sra. Doutora. Sim, tenho. É o Força. seguinte, eu já há vários anos que faço, dá-me assim a espécie, principalmente no olho esquerdo, umas picadelas no canto esquerdo do olho. E fico com o olho muito vermelho. Mas há uns tempos para cá, mas depois acabava pelo corpo absorver aquilo e pronto. Agora, há uns tempos para cá, há cerca de mês e meio, estou consecutivamente a lacrimar do olho, com um canto do olho sempre vermelho e um bocadinho inchado. E eu tive uma consulta na Perlada, o médico receitou-me um antibiótico para eu pôr durante 15 dias, uma gotinha de manhã e outra à noite. Não, 5 vezes por dia, e minto. E então, eu pus, mas só que agora, ontem, voltou-me a dar 2 picadelas e voltei a ficar com o olho vermelho. Estou agora a pôr só umas lágrimas que ele me receitou, porque eu tenho o olho seco, só umas lágrimas que ele me receitou, e é isso que eu estou a pôr, mas sinto muito desconforto, porque dói-me, a pálpebra a descer dói-me, e eu fico um bocadinho aflita. E por isso quero os conselhos da Sra. Doutora, não é, Emília? E é nesse sentido que quero a ajuda da Sra. Doutora. Sim. Então vamos ver o que a Sra. Doutora então tem para dizer. Olá, Emília. Olá, boa tarde, doutora, como está? Olha, diga-me uma coisa. Quando coloca essas lágrimas, esse lubrificante, sente algum alívio? Um bocadinho, mas fico com o olho um bocadinho turvo. Na altura, mas depois passa? Sim, depois passa. Mas continuo com o olho vermelho. Eu tive a pôr, mas eu anteontem, como eu disse à doutora, senti 2 picadelas outra vez, assim, tipo uma picadela de uma agulha, e voltei outra vez a ficar assim com o olho vermelho. Exato, e com muito desconforto. E um bocadinho, não é doer, é aquela sensação. Aquele desconforto, não é? Aquele desconforto de inchaço, um bocadinho de inchaço, acho eu. Pronto, o que pode ter acontecido é estar outra vez inflamado e pode precisar de prolongar o tratamento ou até de alterar o tratamento, não é? Entretanto, pode ir colocando lágrima artificial, mas aconselhava novamente a ser vista para verificar se é uma situação nova que necessita de alterar o tratamento ou então uma situação diferente. Está bem, doutora. Então aconselha-me a que marque novamente uma consulta para o médico. Sim, aconselho, porque de facto se está inflamado novamente, convém ver o que é que se passa. Tá. Muito obrigada. Obrigada. As melhoras para si. Tá, melhoras. Muito obrigada. Doutora, chegou-nos aqui o e-mail da Sandra Pinto que diz: muito boa tarde, a minha mãe há cerca de 1 ano começou a sentir a visão diferente. Tem visão dupla e turva. Pensou que seria falta de óculos, consultou um oftalmologista que lhe prescreveu óculos progressivos. Mas os sintomas que tinha mantêm-se. Gostaria então que me dissessem o que poderá estar a originar todos estes sintomas. É a Sandra de Belmonte. Ok. A visão dupla é um sintoma que raras vezes tem a ver com os óculos. Nós, quando temos uma queixa de diplopia, que é assim que se chama a visão dupla, a primeira coisa que nós temos de perguntar é se é uma visão dupla que desaparece quando tapamos um olho,
ou que se mantém quando tapamos um olho. Se mantiver quando tapamos um dos olhos, é uma diplopia monocular e, portanto, pode estar associado de facto a alterações da estrutura do olho, a catarata, etc. Se desaparece quando tapamos um dos olhos, é uma diplopia binocular e aí já significa que existe um desequilíbrio entre o movimento entre os dois olhos e, portanto, é necessário fazer um estudo diferente. Esse desequilíbrio pode ser um desequilíbrio periférico, nós dizemos periférico, por alguma pequenina trombose que possa ter havido em algum músculo, ou então pode haver uma causa central. Portanto, tem de fazer também uma avaliação muito cuidada, que a partida, se for este último caso, não passará e não ficará resolvido com a questão dos óculos. Muito bem, então o conselho que tenho que dar à Sandra? É de ser avaliada novamente e frisar a queixa de diplopia, claro, exatamente, para o médico depois avaliar se é, porque às vezes os doentes não nos conseguem transmitir bem aquilo que sentem e só às vezes na segunda avaliação é que nós percebemos que é uma visão dupla e que eles conseguem interpretar melhor o que estão a dizer. De certa forma os sintomas dela também já têm muito tempo, não é? Claro. Já têm 1 ano, portanto a partida também pode ser uma coisa apenas monocular, alguma catarata que possa estar a surgir, é uma questão de se avaliar. Muito bem, penso que a Sandra ficou então esclarecida, pelo menos nós aqui ficamos. Temos o Alberto Pôncio de Coimbra. Olá, boa tarde, Alberto. Alberto? Olá, boa tarde, o Alberto está por aí? Não está? Vamos para o Francisco Silva de Lourdelo, já tentamos falar com o António. Olá, Francisco. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, menina, como está? Como está? Então, Francisco, que idade tem? 79 anos. Muito bem. E tem uma pergunta? Tenho sim, se for possível. Pode falar, claro. Era perguntar à senhora doutora que eu estou proposto para fazer uma vitreotomia. E é claro, ando um bocado assustado e gostaria que me desse alguns tópicos, se é difícil, se é perigoso, se é... Enfim, o que a senhora doutora me puder dizer. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Vai fazer uma vitrectomia por que motivo? Eu já fiz 2 transplantes de córnea e no segundo transplante fiquei com a visão bastante turva e parece que tenho cabelos dentro da vista esquerda e vejo mal. E agora o meu médico, que é do Hospital de Santo António, mandou-me fazer um exame. Eu fui fazer esse exame e então disseram-me que ia ser proposto para fazer uma vitreotomia. É esse o meu problema. Bem. Essa cirurgia, o seu médico já lhe deve ter explicado, consiste na remoção do gel que nós temos dentro do olho. Sim. O nosso olho não é vazio, não é oco, não é? Tem um gel lá dentro e a vitrectomia consiste na remoção desse mesmo gel. Essa cirurgia é a cirurgia que nós fazemos, por exemplo, em descolamentos de retina, em situações em que há impurezas no vítreo, sangramentos como o hemovítrio, nomeadamente em doentes diabéticos, e que nós falamos na primeira parte. Qualquer procedimento tem os seus riscos, não é? E, portanto, há sempre o risco de infecção, há sempre o risco também de descolamento da retina, mas estou obviamente a crer que se lhe foi proposto é, mais uma vez, porque a relação risco-benefício é favorável e porque tem de ser feito no seu caso. Portanto, vá confiante. Obrigado, doutora. Nada, e as melhoras. Corra tudo bem. Obrigado, tudo bem consigo. Que corra tudo bem e as melhoras. Obrigado. E obrigado por ter ligado. E já temos o António Pôncio de Coimbra. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, que idade tem, António? 74. 74, muito bem, muito bem. E então tenho uma dúvida para a senhora doutora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. António, ouça-nos só pelo telefone, está bem? Desliga o som da televisão. Boa tarde, doutora. Ouça-nos só pelo telefone, senão vamos estar aqui. Posso dizer o meu caso? Pode, claro. Olha, é o seguinte. Estamos. Bem. Pronto. Está bem. Está bem, Boa tarde, agora doutora. só pelo telefone, António, diga-nos lá. Eu uso óculos desde os 16, 17 anos, 74 anos, portanto. E fui ao médico já várias vezes. Isto é um bocado absurdo. Eu estar a tornar de Coimbra, onde há centenas de oftalmologistas, mas é o seguinte, a última vez que fui ao médico, ele disse-me que não havia nada a fazer,
porque eu tenho a vista cansada. Isto também é uma doença, vista cansada. Então, eu só sugeria e pedia à sua doutora um aconselhamento, efetivamente, se há alguma coisa a fazer. Porque já nem os óculos me fazem absolutamente nada. Eu, portanto, acordo de manhã uma espécie de névoas nos olhos e depois, ao lavar, passa-me. Quando o consultei, ele disse-me que do lado esquerdo eu já tinha uma pequena catarata, do lado direito não, mas, efetivamente, eu não vejo praticamente, os óculos não me fazem nada. Às vezes até saio sem óculos e depois é que vejo que não os tenho. E, portanto, eu gostava de um aconselhamento da sua doutora, perguntar-lhe se há alguma coisa a fazer a um tipo de vista cansada. Muito bem, Sra. Muito Doutora. bem. As queixas que o António refere, de ver névoas de manhã que depois passam a lavar, são muito típicas do olho seco. Portanto, a lágrima que nós temos no nosso olho funciona também como lente, vai ajudar a focar a imagem. E, portanto, se essa lágrima não for suficiente, ou se for de má qualidade, não vai ver bem. E, portanto, a queixa que ele transmite, que muitas vezes os doentes até dizem que têm de piscar os olhos e até ouvem o próprio atrito porque têm pouca lágrima. Portanto, tudo indica, pelo que me diz, que o olho ficará um bocadinho seco de manhã. Eu aconselharia a dormir com um gel ao deitar, para ver se acorda um bocadinho mais confortável. Que tipo de gel, Um gel lubrificante, como há muitos na farmácia. No fundo, não sei se já usa lágrima artificial durante o dia. Sim, e pôr à noite, não é? Quando adormece. Só que à noite convém que tenha que seja um bocadinho mais duradouro, portanto convém que seja em gel, porque se for em lágrima não vai durar a noite toda. Para ver se acorda um bocadinho mais confortável, com os olhos um bocadinho mais frescos e não tem essa sensação de névoa. Em relação à catarata, obviamente, quando o seu médico achar que é a altura, e o seu médico e o Sr. António acharem que é a altura certa para operar, realmente é operar a catarata. Como sabe, não há gotas, não há medicamentos que tirem a catarata. A solução é exclusivamente cirúrgica e, portanto, até operar, realmente não vale a pena andar a gastar dinheiro em óculos. Costumo dizer aos doentes, não é? Como tem uma das lentes está suja, vai comprar uma lente nova, mas a outra continua suja. Portanto, em relação ao... Doutora, mas também há o tipo de doença de vista cansada. A vista cansada, aquilo que as pessoas normalmente dizem vista cansada, podem referir-se a múltiplas coisas. A partir dos 40, por exemplo, toda a gente diz que tem a vista cansada, que é a hipovisão para perto, a dificuldade para ler. No seu caso, pode querer dizer que pode ter algum envelhecimento da retina, nomeadamente, não sei. É um termo grande. Há 60 anos com óculos, não é? Diga, desculpa. Há 60 anos com óculos, isto também... Exatamente. Só que depois, com a idade, os nossos mecanismos de compensação vão ficando mais deficitários, como aquilo que falamos, e, portanto, aquilo que na nossa juventude não era um problema, depois torna-se um problema. E o que é, nós valorizamos muito a visão, como é óbvio, é o nosso sentido mais imediato, é o nosso primeiro sentido, e claro, não é fácil de lidar com estas limitações. António, obrigado por ter ligado. Obrigada, as melhoras e que corra tudo bem consigo. E temos o António Carvalho, da Suíça. Olá, boa tarde, António. Olá, boa tarde. Como está? Bem, obrigado. E vocês? Também, muito obrigada, António. Então diga-nos, que idade tem, António? Posso perguntar? Tenho 43. 43, muito bem. E tenho uma dúvida? Sim, a minha questão é a seguinte. Eu, o ano passado, mais ou menos em agosto, levei com uma haste de uma árvore, com um ramo de uma árvore num olho. E furou uma retina em seis sítios, segundo me disseram os médicos quando foi operado. O problema é o seguinte, é que eu depois da operação, o olho foi do lado esquerdo, perdi o ângulo do lado esquerdo, não vejo na totalidade, perdi um bocado de visibilidade. E agora, quando me deito, por exemplo, de barriga para cima, nesse olho, fico a ver uma ou duas, depende, às vezes 3 bolhinhas no olho, e se olhar à direita vejo bem, se olhar para o chão vejo tudo completamente turvo. Já falei com os médicos aqui,
que eu fui operado em Portugal e depois vim para aqui para a Suíça, porque eu, quando fui operado foi nas férias, porque eu tive este problema, mas não sabia o porquê. Comecei a ver uns relâmpagos quando virava a cabeça rápido. E isso para mim era completamente normal, não é? O que eles aqui dizem é que, ao princípio, dizem que eu tinha gás no olho e que tinha o gás que saía. Só que eu fui operado em setembro. Já estamos quase em setembro do outro ano. Não sei se isso é normal. Vamos então ouvir a sua doutora António. Ok, muito obrigado. Realmente o problema deste telespectador é um problema grave. A questão dos traumas no olho são muito incapacitantes, diminuem muito a visão. Eu costumo dizer, quando tenho a infelicidade de encontrar na urgência, que se inicia ali uma maratona. Os doentes têm a expectativa de resolver o problema numa primeira cirurgia, mas de facto é uma maratona, porque, pelo que percebo, afetou várias estruturas do olho. Foi operada a retina, não é? Provavelmente quando entrou foi operado de urgência. Sim, de urgência. Depois que eu era para ir para a Suíça já não me deixaram vir. Exatamente. Operado, então. Pronto, são realmente traumatismos que lesam muito a estrutura do olho. Portanto, foi operado e puseram-lhe gás. O gás, entretanto, obviamente que já desapareceu, mas pode de facto ter esses fenómenos visuais, porque devido à lesão que teve, ficar com esses sintomas. António, tem mais alguma questão para a sua doutora? Não, era só isso. Então, se calhar vou ter que me dirigir outra vez ao hospital. Sim. É melhor, sua doutora? Sim. Aliás, porque estes doentes depois têm de ter uma vigilância periódica, não é? Porque normalmente a visão daquele olho fica muito diminuída e, portanto, têm de ter ainda mais cuidado com o olho que não foi atingido. Também muito por isso. António, as melhoras para si. Muito obrigada por nos ter ligado tão longe. Vê todos os dias? Vejo quase todos os dias e já agradeço o São João que eu consegui ver na televisão, que não consegui participar aí. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua preferência. Corra tudo bem consigo, António. Deus, muito obrigado. Adeus e as melhoras e muito obrigada. Temos o Rui Duarte de Aveiro. Olá, boa tarde, Rui. Olá, boa tarde. Como está? Muito bem, obrigado. Então diga-nos, por favor, Rui. Portanto, a minha questão é a seguinte, eu fui agora operado, agora na semana passada à vista, porque tinha, portanto, uma gordura que me apareceu na vista, que vinha, portanto, do interior da vista para a zona da íris. E fui operado para a remoção dessa mesma gordura. Portanto, levei um enxerto na vista, segundo a doutora que me operou, e a minha questão era o seguinte, o porquê desta gordura aparecer, visto que também já me apareceu na outra vista, já as duas vistas estão assim, portanto, uma foi agora operada e a outra possivelmente também vão ser operado, saber de onde é que provém esta gordura e se isto, portanto, após a operação, se vai ficar totalmente limpo, ou seja, com a vista branca normal, visto que eu andava sempre com a vista vermelha. E eu não sei, no fundo, o porquê dessa gordura. Vamos então ouvir a sua doutora, Rui. Okay. O que é que faz, Rui? O que é que eu faço? Sim. Sou secretário mecânico. Muito bem. E que idade tem? Não perguntamos também. 36. 36 é Vê-se a voz jovem, voz muito jovem. Eu penso que aquilo a que o Rui se refere é aquilo que nós chamamos um petrígio. Que no fundo os doentes chamam uma gordurinha, mas não é uma gordurinha, é uma proliferação da nossa pelezinha que temos no olho, da conjuntiva, que vai crescendo para cima da córnea. Aquilo que se sabe, um dos fatores mais implicados é a exposição solar, por isso é que lhe perguntei a sua profissão, porque muitas vezes acontece, nomeadamente nos trabalhadores de construção civil, que são pessoas que têm muita exposição solar. Realmente esta pelezinha cresce, este petrígio vai diminuir a visão, vai fazer com que a lágrima não se distribua uniformemente pela superfície, pode inflamar e, portanto, causa sintomas que lhe incomodavam e por isso é que foi operado. Agora, há quanto tempo é que foi operado? Portanto, foi na semana passada. Semana passada, pronto. Exatamente. É que o pós-operatório desta cirurgia não é fácil. No fundo, é como se estivesse ainda o petrígio lá e sempre inflamado. Sentem bastante desconforto e é o mesmo um bocadinho complicado, Rui. Eu continuo a ter a vista vermelha. E vai continuar. Durante um mesinho vai continuar a ter picadas, vai ser quase
pior do que antes, mas depois isso normaliza e vai ficar branquinho. Agora, de facto é um mês complicado, entendo a sua preocupação, eu ouvi sempre os doentes que realmente o primeiro mês é necessário ter alguma paciência. Rui, mais alguma questão para a sua doutora? Não, era só mesmo isto. Era só mesmo essa questão. Okay. Obrigada por ter ligado e as melhoras para si. Obrigado, com licença. As melhoras. Muito obrigada, Sr. Doutor. Temos aqui um e-mail da Ana Tavares, do Porto, que diz: muito boa tarde, sempre tive boa visão e só durante pouco período de tempo usei óculos devido à vista cansada. Ultimamente tenho sentido uns pontos brancos na visão. Estes pontinhos mexem-se e causam-me algum desconforto. Estamos perante algum problema grave? Muito obrigada. É Ana Tavares, 23 anos. A minha resposta é não sei, mas a minha resposta é também deve ser observada. As pessoas designam esse tipo de sintomas de uma forma muito variável. Há quem diga pontos brancos, há quem diga mosquinhas, teias de aranha. No fundo, são flutuantes que andam no tal gel que nós falamos, no gel que temos dentro do olho, no vítreo, e que, portanto, podem ser sinal apenas do descolamento desse vítreo da retina, mas ao descolar, o vítreo pode trazer retina atrás. Basta imaginarmos um autocolante num papel. Nos sítios em que o autocolante está muito colado ao papel, nós podemos não conseguir tirar a totalidade. Ou tiramos a totalidade e vem o papel. Claro. Não é? O problema é esse. E, portanto, quando surge este tipo de sintoma, nomeadamente também os relâmpagos de luz, a visão diminuir e esses pontos a mexerem-se, as pessoas olham para a esquerda e as impurezas acompanham, portanto, deve ser vista num oftalmologista, que lhe vai fazer um exame com gotinhas para dilatar a pupila, a menina dos olhos, como dizem, para ver a periferia, que no fundo é onde esse gel está mais aderente e onde a probabilidade de acontecer alguma rasgadura ou um descolamento é maior. A maior parte dessas situações são inócuas, mas de facto para fazer o diagnóstico diferencial tem de ser observado. Tem que ser, muito bem. Temos o José Santos de Odmira ao telefone. Olá, boa tarde, José. Boa tarde, sou jornalista. Como está? Boa tarde a ser a convidada, doutora. Muito obrigada. Bom, Que idade tens, José? Posso perguntar? pode, sim, senhor. 6'8". 6'8". Já tinha perguntado também? Eu posso perguntar, mas já tinha perguntado. Não faz mal. Oh, José, então diga-nos lá, tenho uma dúvida. A juventude tem todos os direitos. Mais ou menos. Tenho. Diga então. Eu estou aqui a passar férias na zona de Odmira, na Praia da Zambujeira. E acontece, eu primeiro devo dizer que vejo muita televisão. E se eu tiver alguma coisa, devo dizer que devo culpar o Porto Canal e a SIC Notícias, porque é realmente os canais que eu mais vejo. Muito bem. Fora isso, eu ia descer, portanto, a rochas, não é? E quando cheguei lá abaixo, na vista começaram a aparecer um género de raios, assim, atravessar-me à frente dos olhos, não é? Portanto, raios, relâmpagos, não sei o que é. É um facto que eu fiquei tonto e eu tive que parar, tive que me sentar, tive que me deitar, e realmente passaram, digamos, 10, 15 minutos. Passou. É a segunda vez que isto não acontece, e a primeira vez foi perigosa, que eu andava a fazer escalada e fiquei pendurado praticamente a meio. Fiquei com 20 metros acima e talvez com 30 metros abaixo. E aconteceu a mesma situação. Também quando estou a ver televisão, as legendas vejo-as desfocadas. Portanto, vejo mais acima a mesma legenda desfocada. José, deixe-me só perguntar à sua doutora se tem mais algumas perguntas para lhe fazer para ajudar aqui na resposta, não é? Orientar a resposta. Não, eu quero saber se a sua doutora tem perguntas para lhe fazer, para orientar aqui a resposta. Ok, obrigado. Não, sua doutora? Não, Pode continuar então, José. Em que é que a sua doutora pode ajudar? E queria perceber o porquê disto, não é? Ter acontecido. Exatamente, se é vista cansada, se é qualquer outra coisa derivada de ver muita televisão, e não é só bem bastante. Eu uso óculos para ver ao perto, só, mais nada. Muito bem. Eu vejo bem, jogo praticamente óculos de sol sempre, portanto não tenho qualquer dificuldade. Ao perto uso os óculos e consigo ler, não muito tempo, antigamente, não é, mas enfim, não consigo ler. Vamos ver então o que a sua doutora tem para lhe dizer. Pode ver televisão à vontade, então se for a Porto Canal pode ver à vontade. Pode ver a dobrar. Pode. A dobrar não. Exatamente. Não, o que o telespectador está a falar são os tais raios luminosos que eu acabei de falar, portanto aquelas faíscas que podem ser sinal, então este então é um sinal então que nos preocupa mais ainda, que nós chamamos as fotópsias, que são como se fossem umas faíscas, uns raios luminosos que
como os doentes explicam. E o que é isso? Isso, no fundo, corresponde à retina, ao vítreo, peço desculpa, a tentar descolar da retina. Portanto, no fundo, significa que está um descolamento do vítreo prestes a acontecer. Portanto, mais uma vez, nessa altura, quando tem esses sintomas, evitar fazer movimentos bruscos da cabeça, evitar fazer esforços e ser visto no oftalmologista, está bem? Porque de facto pode ser, não é de ver televisão, não é da vista cansada, pode ser de facto patologia do gel que nós temos dentro do olho e da retina e, portanto, tem de ser visto no oftalmologista. Muito bem. Doutor, isto dá para aguentar até ao fim do mês, não dá? Ir ao médico. Não lhe posso dizer isso. Não lhe posso dizer isso. Se entretanto passaram, não lhe posso dizer isso. Portanto, as fotopsias são de facto um sintoma que nos preocupa e que deve motivar a ir. Se há sintoma que deve, esses raios luminosos é sem dúvida um deles. José, ficou esclarecido, certo? Completamente. Obrigada por ter ligado, boas férias e obrigada por nos ver nas férias também. E bom programa. Muito bem, muito obrigada. E temos a Elísia Costa ao telefone. Dionísia, peço desculpa. Olá, boa tarde, Dionísia. Olá, boa tarde. Como está? Daqui fala Dionísia Costa. É o seguinte, eu há 3 semanas, salvo erro, tive, segundo dizem, que foi um aneurisma que me arrebentou no olho, por dentro da retina. Fui operada de urgência. A doutora diz que deitaram um gás para o sangue que estava por trás sair. Praticamente já saiu quase todo, agora só vejo uma pintinha fora, que parece uma redondinha preta, que diz que é o gás que está a mexer, mas disse-me ela que eu possivelmente teria outro aneurisma dentro lá do olho que terá de ser portanto, retirado ou através do laser ou qualquer coisa. Eu queria saber a que se deve isso, se há algum exame que se possa fazer para prevenir isso, não sei. Muito bem, doutora. Bem. Que idade é que tem? 64, faço sábado. Muito bem, muito bem. Realmente a retina tem vasos, tem artérias, tem veias e os macroaneurismas, que penso que é a patologia desta senhora, podem acontecer na retina. O que deve ter tido é uma ruptura desse macroaneurisma que fez com que houvesse hemorragia. Pronto. Que não se via, doutora. Ela não se via, portanto, eu a olhar ao espelho, o olho estava igual ao outro. Porque é por dentro, percebe? Foi por dentro, sim, sim. Por dentro. E agora o outro diz que está também por dentro, porque saiu a hemorragia e diz que agora que se vê. Pois, porque os vasinhos que eu estou a falar são realmente na retina, portanto na parte de trás no olho. Só nós depois, quando espreitamos pela menina do olho, é que conseguimos ver, às vezes não se vê porque tem o sangue toda à volta, mas conseguimos ver de facto os efeitos dessa ruptura do macroaneurisma. Estes aneurismas são mais frequentes realmente em mulheres com alguma idade e está muito, muito associado à hipertensão arterial. Eu hipertensão arterial não tenho. Não tem? Mas, não, a máxima que eu tenho normalmente é 14 e tal, portanto e a mínima 7,5, 8, portanto o médico diz que é normal para mim. Muito bem, mas de facto estão associadas à hipertensão arterial. Estava-me a perguntar em termos de exames para detecção. Sim. Porque, portanto, eu amanhã vou fazer outro exame. Temos menos de 1 minuto. Pronto, o seguimento destas patologias nós fazemos com a angiografia, que de certeza que fez, uma angiografia fluoresceínica que o seu médico lhe vai falar nos próximos dias, de certeza. Muito bem. Doutora, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada, até uma próxima oportunidade.